Olá pessoal, sou o Dr. José Leonardo, médico especialista em cirurgia do joelho, e hoje nós vamos falar sobre as lesões da raiz do menisco, um tipo específico de lesão da região do menisco. O menisco é uma estrutura que fica no interior do nosso joelho que tem sua principal função de amortecimento. Então, vamos pegar o nosso modelo anatômico aqui. Então, entre os dois ossos, entre o fêmur e a tíbia, a gente tem essa borrachinha, tá? Que são os meniscos. Então, eles são amortecedores mesmo do joelho. Então, observem aqui que no interior do joelho, eles têm esse formato de C e eles funcionam para absorver a carga ou o impacto do fêmur sobre a tíbia. Observem também que o fêmur são duas esferas, observem. Então, durante o contato do fêmur com a tíbia, e a tíbia é uma superfície praticamente plana, se não tivesse os meniscos, seria muita pressão em uma área só do fêmur, tá? Muita pressão em uma área só do fêmur, na superfície da tíbia que é ligeiramente plana, tá? A parte interna da tíbia é ligeiramente côncava e a externa ligeiramente convexa. Então, ou seja, lateral e medial. Lateral é a parte do joelho, é a parte do corpo que a gente tem o dedinho pequeno do pé. E medial é a parte que a gente tem o dedão do pé, então a parte interna, tá certo? Então a gente tem esses dois meniscos e quando eles rompem nas suas raízes, então os meniscos, os dois têm um formato similar a um C e as raízes deles são as duas pontas deles, tá? E ele tem esse nome porque é igual uma raiz de árvore. O menisco ele entra e fica ancorado no osso, como se fosse uma raiz de árvore. Quando a gente faz o peso, o fêmur faz a pressão sobre a tíbia e o menisco amortece, os meniscos ficam ancorados ali nessa raiz. Então, se houver a ruptura do tecido do menisco perto de uma dessas raízes, o menisco ele para de funcionar de uma hora para outra. Tá? Vamos supor que aqui é o menisco interno. Se eu tiver um corte aqui e não tiver mais contato entre essa parte de cá, que está dentro do osso, e essa parte de cá, que é o resto do menisco, quando o fêmur fizer a pressão, ele vai para fora e forma-se o menisco extruso. É comum de ver em laudos de ressonância menisco extruso. O que significa o menisco extruso? Ele está, entre aspas aqui, proeminente para fora do joelho. Ele não está fazendo o papel dele de amortecer, ele está para fora. Então o fêmur está direto em contato com a tíbia. E isso gera muita pressão sobre a cartilagem, que não aguenta essa pressão e acaba gastando rápido. E qual a importância desse tipo de lesão? A importância desse tipo de lesão é que essa lesão leva a uma degeneração do joelho rápida. Então, pacientes que têm lesões da raiz do menisco podem evoluir para prótese total de joelho num tempo relativamente curto, entre 3 até 5 anos. Vou citar aqui 2 trabalhos realizados na Clínica Mayo, que é um dos maiores centros de pesquisas do mundo, nos Estados Unidos, na qual eles avaliaram pacientes que tinham lesões da raiz do menisco e que foram tratados de forma não cirúrgica, sem cirurgia nenhuma, e que foram operados. Eles pegaram e compararam esses dois grupos. Os que foram tratados de forma não cirúrgica, não fizeram nenhum tipo de cirurgia, em torno de 30 a 40% desses evoluiu para uma prótese total de joelho em 5 anos de acompanhamento. Enquanto os que operaram, fizeram a cirurgia da reinserção óssea da raiz do menisco, eles evoluíram para prótese de joelho muito mais tardiamente, tá? E numa incidência muito menor, em torno de 10, 20% dessa população, e isso no prazo mais longo, tá? E eles compararam também os pacientes isso em outro trabalho, que realizaram a cirurgia de retirar o menisco, a meniscectomia, versus a cirurgia de reinserir esse menisco no osso. O resultado também foi bem interessante. Eles observaram que esses pacientes que foi realizado a meniscectomia, ou seja, a retirada do menisco, evoluiu para prótese numa incidência muito maior, em torno de 40 a 50% em 5 anos. Tá? E houve uma proteção dessa evolução para os pacientes
que fizeram a cirurgia da reinserção óssea. Então, esse assunto é um assunto que é relativamente novo na medicina. Os primeiros estudos começaram a aparecer no final do século passado, em torno de 98, 97, estudos de radiologia, e no início da década entre 2000 e 2010 começaram a aparecer mais estudos e houve um grande boom entre 2010 e 2020, e é um tema super falado nos congressos, em que a gente debate várias possibilidades de técnicas cirúrgicas, várias possibilidades de tratamento, mas hoje o que se sabe é que num cenário de uma lesão aguda da raiz do menisco e o paciente começa a ter uma dor intensa de um dia para o outro, esse paciente merece o tratamento cirúrgico de reinserir essa raiz. A gente faz um túnelzinho ósseo, tá? A gente faz um túnelzinho ósseo que vai da tíbia para a região do menisco lesionado, tá? E passa os fios dentro da região do menisco que está lesionado, e aí a gente traciona esse menisco para dentro desse túnelzinho ósseo, de forma que ele fica ancorado novamente. E um detalhe dessa cirurgia é que esses pacientes, nesse período pós-operatório, tem que ficar aí 6 semanas sem botar peso nessa perna. Se colocar peso, o fêmur pressiona o menisco e pode rasgar o ponto que a gente deu. Depois de 6 semanas, o menisco já está mais cicatrizado e a gente começa a liberar o peso mais precocemente. Então, super importante entender o que seriam as lesões da raiz do menisco. A mais comum é na raiz posterior do menisco medial, ou menisco interno, tá? Então, imagine que o dedão do pé está aqui e o dedinho está aqui, nessa parte de cá, tá? Isso aqui é um joelho direito. Então, o paciente sente dor bem aqui atrás, ó, nessa região de cá. Geralmente uma dor quando a gente aperta o dedo, tá? Outra característica é uma dor mecânica, dói quando pisa, parado não dói. É uma característica desse tipo de lesão meniscal também. E se não fizer nada, a gente sabe que o joelho gasta, vai embora muito rápido. Então, esses pacientes merecem um tratamento cirúrgico. Algumas exceções são pacientes que já têm um grau de artrose avançado. Se o joelho já gastou, não adianta muito você colocar o menisco no local, não vai fazer muita diferença. Se o joelho já está todo gasto. Então, a gente pega com alguma frequência pacientes que tiveram essa lesão, não foram diagnosticados, até porque há pouco tempo todos os nossos colegas não sabíamos nem fazer esse diagnóstico. Esse diagnóstico ele é mais recente, né? Ele vem sido estudado nesse período que a gente falou, mas a gente tem o conhecimento dele mais recentemente, tá? Já tem alguns estudos publicados sobre esse tema, tanto estudos que descrevem maneiras de tratar esse tipo de lesão, quanto estudos de acompanhamento desses pacientes. Vou tentar deixar no link aqui para vocês, caso vocês queiram conhecer esses estudos. São estudos que vocês podem entrar e avaliar. E é uma lesão super comum também. Existe uma estimativa que 20% de todas as lesões do menisco são lesões da raiz do menisco, tá? Isso pode acontecer também no menisco lateral. E aí a gente tem que dar um pontinho também e criar um túnel no menisco de fora, tá? Muito associado às lesões do ligamento cruzado anterior, certo? Bom, espero que vocês tenham entendido um pouco desse assunto de lesões da raiz posterior do menisco medial. É um tema que eu tenho bastante interesse em estudar, a gente já tem bastante casos realizados, e se vocês tiverem alguma dúvida, conhecerem alguém que tem esse problema, vocês podem nos enviar, tá certo? Podem enviar suas dúvidas, marcar aí a pessoa que você conhece que tem esse problema para entender um pouquinho melhor dessa lesão, tá bom? Então, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.